Senhor Jesus, estamos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome para dar fundamento aos nossos trabalhos de estudo e reflexão sobre o livro dos Espíritos. Agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos Espíritos que nos ajudam nesta tarefa. Rogamos que a Tua luz, que a Tua paz envolva-nos nesse momento, todos nós aqui presentes e os companheiros ausentes que não puderam chegar ao trabalho hoje. Também, Senhor, rogamos pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, nossos familiares, a nossa casa, o nosso lar, a fim de que a paz, a harmonia e a tranquilidade reinem em nossos corações e nos acompanhem, hoje e sempre. Também, Senhor, pedimos pelo nosso planeta, que está passando ainda por uma fase complicada da pandemia, mas que está, aos poucos, diminuindo a influência. Nós esperamos, Senhor, que essa influência possa acabar de uma vez por todas. Sendo assim, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho da noite, rogando que a tua paz e a tua bênção permaneçam em nossos corações, nos acompanhe hoje e agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Vamos lá. Então, o assunto de hoje é escravidão. Questão 829. Haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens? Resposta: é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso, a escravidão é um abuso. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Porque, muito bem. Então, os Espíritos estão dizendo que a escravidão, qualquer que seja ela, é um abuso. E, logicamente, contrária à lei divina. E, logicamente, além da escravidão, vai desaparecer todo tipo de abuso. Mas todos esses tipos de abuso que a gente vê na humanidade, no ser humano, tudo consequência da sua imperfeição. A gente vê a todo tempo, a todos os instantes, abusos dos mais diversos tipos. Mais diversos tipos. E aí, abuso contra a mulher, contra a criança, contra idosos, contra negros, contra índios, abusos contra inferiores, qualquer que seja a sorte, inferiores entre aspas, qualquer que seja a sorte. Então, para que isso aconteça e acabe, é necessário que essa imperfeição do homem comece a diminuir e diminuindo a tendência a acabar, como está dizendo aqui. Desaparecerão todos os abusos, desde que o homem comece a policiar o seu comportamento, né? E mudar de atitude com relação ao seu livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio ainda é muito complicado, né? Usado de forma negativa, de forma imperfeita, e por isso os abusos que estão espalhados no nosso planeta constantemente. Então a gente espera, né? A gente torce para que nós comecemos a policiar os nossos defeitos, e policiando os nossos defeitos a gente pode, na verdade, mais cedo ou mais tarde, diminuir esses abusos e chegar à tão chamada perfeição que todos nós queremos. Comentários de Kardec a respeito da questão. É contrária à natureza a lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moral. Muito bem. Então ele está dizendo que a escravidão realmente é algo que é totalmente contrário à lei divina.
830. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis, o que dela aproveitam, embora só o façam, conformando-se com o uso que lhes parece natural? Resposta: o mal é sempre mal, e não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreender. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Mas, aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão introduzida nos costumes de certos povos, possível se torna que, aliás, se tornou que, de boa fé, o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus, nenhuma desculpa mais ele tem. Bom, então, ele tem culpa. Apesar de que os costumes do povo, né, daquele povo, são assim, apesar disso, ainda é culpado aquele que se aproveita, né, se aproveita da escravidão para benefício próprio, né, e para benefício de outros. Qualquer que seja o proveito que ele quer tirar, ele está indo de encontro à lei natural que ele falou bem aqui em cima. Né? Aliás, é, todos os outros abusos, repito, vão decorrer exatamente, né, desses defeitos que nós temos, dessas imperfeições. E às vezes, um homem não se aproveita só da escravidão, ele se aproveita de qualquer coisa. Por exemplo, se aproveita da pandemia, da miséria dos outros, se aproveita das guerras, se aproveita da inferioridade social do que está do lado, se aproveita de uma opção de outras coisas, etc, etc, etc. São muitas e inúmeras coisas que o homem, por ser imperfeito, se aproveita prejudicando aquele que está em sua volta. Logo, todo tipo de abuso, todo tipo de imperfeição é, logicamente, contrária à lei natural, à lei divina. Por isso, por isso é que eles estão nos esclarecendo a respeito dos abusos. Abuso de toda sorte é contrária à lei divina. Comentários? Não, está bem, bem claro. Está bem claro. Muito bem. 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Resposta: sim, mas para que estas as elevem, não para embrutecê-las, ainda pela escravidão. Pronto. Durante longo tempo, os homens consideram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender os dessas raças como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro os que assim procedem. Insensatos. Nada veem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. Bom, a gente vê esses filmes antigos, Sandra, esses filmes antigos, Sim. tem muitos filmes desse tipo que nos dão exemplo de homem vendendo homens, né? Sim. Vendendo mulheres, vendendo homens como escravos.
Então, esses costumes são milenares. Esses costumes são milenares. A exploração do homem pelo homem. A exploração do homem através da escravidão. Muitos filmes antigos, clássicos, por exemplo, a gente vê perfeitamente isso acontecer, né? Como se esses animais que são, esses animais, esses homens, essas pessoas que são vendidos fossem realmente animais, né? Como se fossem animais, se fossem animais. Por quê? Porque, porque essas pessoas que estão em determinado nível social usam desses costumes, olha só, costumes, desses costumes, para explorar, vender, escravizar e usar essas pessoas como trabalhadores, aqueles trabalhos forçados, etc, etc. Então, esses homens, durante muito tempo, fizeram isso. Até hoje a gente percebe que ainda existem escravos. Tem civilizações, tem povos que ainda têm escravos. Aliás, na civilização moderna agora, logicamente, nossa civilização atual, ainda tem gente que trabalham como escravo. Outro dia, eu estava assistindo, me mandaram um zap, um vídeo por vídeo, e um advogado famoso do Brasil disse, na entrevista, que nós pagamos impostos. Sim. Em determinada faixa de salário, o imposto é X. Em outra determinada faixa de salário, o imposto é X. Tem uma faixa de salário e o imposto é de 30%, mais qualquer coisa assim. Além disso, ele falou, olha só, além disso, além de pagar imposto direto na folha, retirado da nossa folha, tu paga imposto, tu paga, Alexandre? Paga. Sim. Descontado na folha. Todo Sim. mundo. Todo mundo. Então, olha só. Uma coisa que me chamou a atenção. Além desse imposto que é descontado na folha, ainda tem gente que depois que desconta o ano inteiro, ainda vai pagar imposto na declaração. Não sei se já aconteceu isso contigo. Comigo já aconteceu. Algumas vezes. Não, eu sou restituído. Tá, para que é só restituído. Mas tem gente que, além de pagar 12 meses descontado na folha, quando vai declarar imposto de renda, paga também. E esse imposto que paga, dividido em 6, 8, 10 vezes, sei lá, né? Tem a mínima e tem a máxima. Ou seja, o camarada trabalha o ano todo, é descontado na folha. Além de ser descontado na folha diretamente, quando vai fazer a declaração, ainda paga X% de acordo com o que é o cálculo feito no programa de imposto. Ele disse, além disso, olha o cara falando, além disso, Sandra, tudo que a gente compra tem imposto embutido. Tudo, sem exceção. Resultado, disse ele, o nosso trabalho é um trabalho escravo. E a gente não percebe isso. Sim. A gente não percebe isso. Tudo que a gente compra estão incluídos impostos, embutidos impostos que a gente paga. Isso é realmente terrível. Isso é realmente terrível. Que se a gente for pensar muito bem, a gente pode até ficar revoltado numa situação dessa. Porque é o nosso trabalho.
por incrível que pareça, ninguém imagina uma situação dessa. É um trabalho escravo. Ou seja, a gente trabalha para o governo. Trabalha para o governo. E isto é terrível. Terrível. Ou seja, a escravidão passou negativo. Ela está apenas disfarçada. A lei Áurea, Sandra, que foi, né, promulgada em 1888, é apenas no papel, porque a gente continua sendo escravo. De quem? Do governo. Uma pessoa ou um grupo de pessoas não pode escravizar determinadas outras pessoas, outro grupo de pessoas, que é contra a Constituição, que é contra a lei divina e lei humana. Agora, o Estado pode escravizar a população toda. Um contrassenso. Ou raça, Sandra, essa raça humana. Verdade. Ou raça. Se eu não fosse espírita, eu era o camarada mais revoltado deste mundo. Porque além disso, Sandra, já tem outras coisas que revoltam a gente. Porque tem outros tipos de exploração fora os impostos. E todo mundo sabe. E essas explorações, elas provêm de falsas promessas. Sandra, falsos discursos, falsos profetas na religião, no esporte, na política, em qualquer setor do conhecimento do trabalho humano existe exploração, fora isso tudo que eu falei. Sim. O que é um absurdo. O que é um absurdo. Eu fico realmente, algumas vezes, eu fico chateado. Mas fazer o quê? Não é assim? Isso Fazer o aí tem quê? um propósito. Sim, algum propósito. A gente não consegue entender por que isso acontece. Não, a gente Mas sabe. eu quero acreditar que é para, de alguma forma, que a gente não entende ainda, que a gente aprenda. Sim, Porque o que vem hoje explorando, amanhã vai vir sendo explorado. com certeza. E isto, sabe, conforta a gente. Aí eu me lembro de Jesus crucificado entre dois ladrões, dizendo o seguinte: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Pois é, estes exploradores, se eles soubessem o que estavam fazendo, não fariam. Se eles soubessem as consequências dessas explorações, não fariam. Pois é. Em especial os políticos. Fala. Sim. Em especial os políticos. Porque político, Sandra, eu volto à mesma frase que eu falei de vez em quando eu falo. Ô raça! Esse povo não pensa no povo, não, só pensa neles. Esse povo só pensa neles. Só pensa neles. Fazer o quê, né? Deus está por trás de tudo isso e a gente sabe o que está acontecendo.
Comentário, Sandra? Não, tá bem claro. Tá uma maravilha esse assunto hoje. Exploração e escravidão. 832. Há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam lhes falte nada e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Quer dizer disso? Resposta. Digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Igual cuidado, dispensam os seus bois e cavalos, para que obtenham um bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como uma mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. Tá. Esses aí já são um pouco mais compreensivos, um pouco mais evoluídos. Agora, existem escravos que têm senhores que dão liberdade para eles, mas eles preferem continuar naquele trabalho porque fora dali, olha só, porque fora dali eles podem não se dar bem, ou eles Sim, podem, né, passar mais necessidade do que passam, ou podem passar necessidade. sim. Mas, mas, o escravo está livre. Olha, meu filho, você se quiser cair fora, né, caia fora. Vai viver sua vida, etc, etc. Não, patrão, eu tô, né, eu prefiro ficar aqui, tal, 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 tal. Por isso, por isso, por isso, por isso. Aí é já outra história. Aí, patrão, logicamente, né, numa situação dessa, está ajudando, né? Está ajudando o escravo, porque há uma possibilidade de ele piorar a situação que ele se encontra. Uma pergunta interessante. Sandra, só uma hipótese. Se nós fôssemos escravos, nós dois, a gente preferia. O cara, o nosso patrão, nosso senhor, nos deu a liberdade. O que é que a gente preferia? Passar necessidade livre ou continuar sendo ajudado? É uma questão a pensar, não é? É difícil responder assim rápido. É, Depende das realmente. circunstâncias de que eu estava. Porque tem toda uma variante. Ela bonzinho, porque assim, nem todo mundo é bonzinho 100%. Como Certo. nem todo mundo é malvado 100%. Eu penso assim. Sim. Então, eu tinha que analisar as variantes, porque às vezes é melhor eu fujo, vou para uma terrinha lá e fico plantando minhas coisas na terrinha lá e ninguém enche meu saco. Isso. Pois é. Seria uma situação para analisar. Mas nós somos escravos de outras coisas. Além disso tudo que eu falei, existe outro tipo de escravidão que a gente não gosta de sair dela. Não gosta. Não faz esforço para sair. E a gente gosta dela, Sandra. A gente gosta. Tu não estuda É porque eu tenho um grupo que a gente estuda a Bíblia. Ah, não. Sim, eu tenho um grupo que a gente estuda a Bíblia. E lá a gente já passou pela libertação do povo hebreu do povo egípcio. Ah, sim. Eles eram escravos, olha só, povo hebreu, povo israelita, era escravo do povo do Egito. Escravos. Tinha comida, tinha tal, não sei o quê, tinha, né, a sua farta, tinha fartura, etc., mas como escravos.
Houve aquela história das pragas, das pragas do Egito, que Moisés jogou lá no Egito para libertar o povo. O faraó insistiu não, que não queria, não queria. E continuou naquela história das pragas, lá da Bíblia. Resultado, as pragas surtiram efeito. E o faraó resolveu libertar o povo de Israel, os israelitas. Resultado, depois de muito tempo, o povo de Israel perambulando no deserto, comandado por Moisés, olha, Sandra, como eles reclamavam. Como eles reclamavam que preferiam, olha só, preferiam voltar para aquela escravidão, porque na época da escravidão eles tinham tudo. Reclamavam de Moisés, reclamavam de Deus, não sei o que, não sei o que. Olha só, vai entender esse povo, vai entender o povo humano, pessoa humana. Se está numa situação, não gosta. Quando sai da situação, não gosta também. Pois é, as coisas são assim. O povo que era escravo se libertou. Tá, então o que eu quis dizer? Tem escravidão que a gente não gosta, não faz esforço de sair dela. É a zona de conforto. Não, não é nem isso. A zona de conforto até pode ser considerado como. Mas sabe qual é, Sandra? Os nossos defeitinhos, ou coisa boa. Tu tá falando no sentido dos vícios? Eu também Sim, pensei isso. sim. E os nossos defeitos em si. A gente não faz esforço para sair deles, vícios e defeitos de forma geral. A gente não faz esforço para sair, não. Oh, coisa boa, né? Não, né, a coisa aqui tá tão boa, eu não quero sair daqui, não. Não quer, Entendi. entendeu? Mas não quer. Quando se faz, olha só, vira e mexe a gente fala a respeito dos livros, né? Vira e mexe eu falo a respeito daquele livro, Manual Prático do Espírito, que tu já leste todinho. Sim. E este livro diz que a gente evolui em três situações juntas. A primeira, sofrimento. A segunda, nós estamos já cansados de saber disso aí. A convivência. E a terceira, a autoanálise. Só que esta autoanálise a gente nunca faz. Sofrimento a gente tem. As dores a gente tem. A convivência, impossível de sair delas. Mas a autoanálise, Elas são não. compulsórias. Essas duas primeiras são Sim, compulsórias. compulsória. A autoanálise é facultativa. Você escolhe fazer ou não. Pronto. Mas eu não. As outras duas são impostas. A última é facultativa. E a facultativa é para a gente conversar consigo mesmo. Olha só, Sandra, autoanálise, o que é? Conversar consigo mesmo e, né, rebuscar o seu interior com relação às imperfeições, as nossas, o, no, o, a nossa escravidão. É a gente se conhecer. Sim, e a gente não quer, não. É se conhecer parte boa e parte ruim. Porque assim, a gente gosta de se colocar com um monte de qualidade. Às vezes a gente nem tem mesmo direito. Nem tem essas qualidades. E o defeito é mais difícil de
Primeiro é mais difícil você observar, porque você tem que se desnudar muito. Você tem que fazer a máscara cair mesmo, para que você A gente entenda que esconde. você... Pois É, é, isso. defeito a gente esconde. Mascara, Qualidade a gente inventa. inventa. Tem algumas e as outras a gente inventa. Eu fico observando, Sandra, todo lugar que a gente vai, nas convivências, por exemplo, na bola, quando eu vou pra bola, então no serviço e tal, aí eu fico só observando. Pô, mas eu adoro observar o comportamento das pessoas. Aí eu vejo muita gente se elogiando, Sandra. Não porque eu fiz isso, não. Vocês viram isso que eu fiz assim, assim e tal. É um elogio total. Uhum. Isso é do ser humano. Sim. Gostar de aparecer. E tem ser humano que gosta de aparecer até no negativo, mas ele quer aparecer. Verdade. Verdade. Então, o ser humano é algo extremamente impressionante, interessante da gente estudar esses comportamentos. E ficar parado assim, de vez em quando, olha, as mulheres, aí, parado, ficando olhando as mulheres que estavam passando pela rua. Aí umas olham assim, aí posto num carro, dou uma olhada no retrovisor do carro, dou uma ajeitada no cabelo e tal, dou uma olhada assim para trás, não sei o que e tal. Aí eu fico olhando. Olha que coisa mais interessante. É uma maravilha esse ser humano. É um espetáculo da gente ver. Porque é natural do ser humano estar em evidência. Querer estar em evidência. Querer estar em evidência. Isso, isso significa vaidade. Nós somos seres humanos vaidosos por natureza. Por natureza. Nós temos conosco o complexo de Narciso. Lembra do Narciso, da peça grega? Sim. Narciso se olhou no espelho, aliás, se olhou no lago e ficou apaixonado por si mesmo. Narciso. Nós somos narcisistas. E a gente se surpreende de vez em quando se elogiando a si mesmo. Muito bem, vamos lá? Vamos. Continuando. Comentário, Sandra? Não, está super claro. Então vamos adiante. Liberdade de pensar. Opa, belo assunto. Questão 833. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Resposta. No pensamento, goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr espeia. Pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Sim. Existiu um dos grandes gênios da humanidade, eu acho que foi Albert Einstein, que disse uma frase interessante com relação a isso.
a imaginação é mais importante do que a inteligência. Porque na imaginação, a gente pode tudo. Porque na imaginação, a gente é livre, totalmente livre. Totalmente livre. Porque, imagina só, um escritor é um criador. Um escultor é também um criador. Um músico é também criador. E tem também outros tipos de arte. Tudo é criação. E esta criação, Sandra, todas dependem não apenas da inteligência, mas principalmente da imaginação. Porque o cara imagina uma coisa que não existe. Vamos dizer assim, não existe. Ele está criando. Aquele que imagina está criando. E o escritor, por exemplo, ele cria uma obra de ficção que pode se tornar, e já se tornou, várias delas já se tornaram grandes obras da humanidade, best-sellers, obras-primas, criação, imaginação. E por isso, Albert Einstein disse que a imaginação é mais importante do que a inteligência. Porque na imaginação a mente voa. Por falar em imaginação, quando eu fazia o curso de pedagogia, no estágio, as professoras mostravam lá para nós, as professoras, a gente ia lá fazer estágio, a gente ia, assistia às aulas das professoras e tal, e as crianças por lá. E uma vez, uma professora disse que uma das alunas, olha que coisa interessante, sabe? Uma das alunas escreveu uma redação cujo título era... Olha que coisa mais linda. Imaginação total. Cujo título era, Sandra, uma viagem da Terra à Lua, de táxi. De táxi. Olha, Sandra, a menina escreveu uma redação que ela entrava no táxi e dizia para o táxi, olha, me leva para a Lua, e descreveu aquela viagem de táxi da Terra até a Lua de forma espetacular. Criação e imaginação. O que é uma redação, Sandra? Tu que já fizeste muitas, eu também. O que é uma redação? Você vai criar alguma coisa, escrever alguma coisa com relação ao tema que for dar. Pronto. Quando eu fiz vestibular, no curso de pedagogia, me deram o tema. E eu fiz a redação. E na redação tinha até diálogo. Pronto. Aí, eu concentrei aqui. Aliás, a gente concentra. E a imaginação voa. Não é que ele está dizendo aqui? Voa. Liberdade total. Imaginação.
E na liberdade total, na imaginação, eu posso criar guerras, personagens positivos e negativos, cenas, etc, etc. Você não assiste novela, assim? Hoje é mais difícil. Sim, mais difícil. Mas assistiu. Filme, por exemplo. Sim, A gente assiste filme. sim, filme. Novelas, teatro, tudo. Logicamente, alguns são baseados em fatos reais. Mas, na maioria, é criação. Imaginação. Liberdade absoluta é, é imaginação. Sim. Muito bem. Comentários, Sandra. Comentários. Nossa, bem Muito claro. bem. 384. Aliás, 834. É responsável o homem pelo seu pensamento? Resposta. Perante Deus, é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Tá, muito bem. O que significa dizer aqui? Que tem alguns pensamentos que não são aprovados pela divindade. Isto, logicamente, quando são pensamentos totalmente negativos. E a gente sabe também que os pensamentos criam formas, vibrações. A gente conhece isso da doutrina. Vibrações. O pensamento é energia vibratória. Energia vibratória. E essa energia vibratória, ela se propaga no ar, no ambiente. Exemplo. Chico. Vai ver agora o nosso Chico. O Chico, quando trabalhava, um dia ele saiu atrasado de casa, estava apressado para chegar no trabalho. Eis que aparece no meio do caminho uma senhora que queria pedir ajuda para ele. Pedir alguma ajuda em termos, né? Conversar, tal. Mas ele disse, não, minha irmã, eu estou com muita pressa, estou saindo atrasado de casa, preciso chegar e tal. Aí ele vai, a senhora vai, e ele sai. Alguns passos adiante, o Chico, o Emmanuel, aparece para ele. Ele diz assim, Chico, o que está acontecendo? Eu estou com pressa, tenho que chegar no trabalho. Ele diz, não, Chico, volta. Mas volta, vai atender aquela senhora. Aí ele, fazer o quê? Ele não obedeceu o Emmanuel, resolveu voltar. E chamou a senhora e começou a conversar com a senhora, entendeu tudo bem. Depois de ajudar a senhora na conversa que ela estava precisando, ele vai de volta ao seu caminho do trabalho. E quando ele caminha, a senhora que tinha sido atendida pelo Chico, vira-se, o Chico já está de costa caminhando, e Emmanuel diz assim para ele, Chico, olha, vira. E aí a mulher diz assim, vai com Deus, Chico. E a vibração daquele pensamento de vai com Deus, eles dois perceberam a luz que estava saindo da cabeça dela com relação àquela vibração. Ela pensou, vai com Deus. Aí a mãe disse para o Chico, Chico, já imaginou se ela tivesse dito outra coisa? Ou você não tivesse ajudado aquela senhora? O que ela não poderia dizer dali? O que não partiria do pensamento dela até atingir você? Pois é.
pensamento positivo. Ajuda. Sim. Ajuda. E o pensamento positivo, de acordo com a Divina Lei. Aquele lance também que eu me lembro agora, do querer é poder, porque Sim, com a nossa vontade começa na nossa cabeça. A gente isso. constrói o pensamento de querer alguma coisa, e isso é a mola propulsora que te faz agir, positivamente ou não. Aí depende do que a gente quer, né? Aí eu creio que cai daí também. Muito bem, perfeitamente. É isso mesmo, Sandra. Quer ver outra coisa? Quer dizer, o pensamento tem um poder realizador, materializador. Exemplo, a tua casa, Sandra, e a minha casa, a nossa casa, a casa de todo mundo, elas, antes de serem materializadas, elas existiram na cabeça de alguém. Ah, sim, sim. Entendeu? Ou seja, essa pessoa pensou na forma da casa, como é que seria, tal, tal. Projetou, olha só, projeção, verdade? Sim. Projeção. Então, o camarada projeta, mas primeiro está na cabeça dele. Está na cabeça, ele projeta, coloca no papel. Ou seja, materializou aquele pensamento no papel. E depois de materializado no papel, ele vai realizar aquele pensamento. Materializar verdadeiramente. Então, pensamento. Ou seja, criação. Mais precisamente, são da imaginação. A gente imagina no pensamento, no cérebro, e aí a gente concretiza depois de imaginar. Primeiro, nada pode ser concretizado sem estar primeiro no pensamento. Ponto final. Tem coisa mais interessante do que essa? Não tem. Por isso Como os se fosse o nossos. planejamento. Isso. Por isso os nossos sonhos se materializam, começam a se materializar primeiro na imaginação do pensamento. Depois é que eles são concretizados, realizados. Aí a gente diz, poxa, a minha casa ficou linda. É, poxa. Vestido, esse vestido que está vestido aí, Sandra, essa roupa tá aí. Essa roupa não existe sem antes alguém ter imaginado que ela seria assim. Tu pode ter imaginado, ó, para costureira, ó, eu quero que minha roupa seja assim, 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 assim. Ela vai lá, imagina, desenha, depois concretiza. Imaginação, pensamento, realizando as coisas. E esse pensamento, Sandra, é obra divina em nós. Esta imaginação é obra divina no ser humano. E isto é lindo, maravilhoso, espetacular. Saber que a gente pensou. Ou seja, apesar, apesar de sermos escravos, Sandra, existem muitas coisas belas e maravilhosas que nos envolvem. Muitas. E se a gente fosse colocar no papel, a gente passaria a noite todinha, o resto do dia, o resto do ano todinho, escrevendo as coisas maravilhosas que nos cercam. Sim. E as coisas ruins, são lá, uma aqui, outra lá, essa aqui, outra lá. As nossas bênçãos são imensas, são inúmeras, perto dos nossos sofrimentos, das nossas chateações.
E a Comentário, gente tem Sandra? que analisar o tempo todo. Que a gente tem a tendência a reclamar. Exato. Eu assisti um videozinho no Instagram que diz, uma senhora dizia o seguinte, para a gente fazer o teste da reclamação, para saber se a gente reclama muito. A gente Aham. prende um elástico em um dos pulsos e fica se pastorando, fica se Por prestando exemplo. atenção. Toda vez que reclamar, muda o elástico de pulso. Toda Sim, vez. certo. Reclamar, falar coisa ruim e tal. Vai chegar uma hora que o teu cérebro vai se condicionar, porque o fato de ter que parar tudo para trocar de pulso, tu tem que parar a tua vida. Reclamou, muda. Vai prestar atenção que tu vai mudar esse elástico do teu pulso umas 200 vezes durante o dia. E não E aí percebe as você coisas vai boas em volta. cair. É, não percebe. E aí ela fala também daquele elástico que está bem grudado e você faz assim, puxa e solta. Hum, Porque vai aprender pela dor do elástico. Tu sabe que toda vez que reclamar, o elástico vai dar uma chibatada no pulso. certo. Muito Eu achei bem. interessante de fazer, inclusive. Interessante. São coisas simples, né? São coisas simples que às vezes a gente nem se toca. E se fizesse, oh, rapaz, a coisa às vezes é tão simples que a gente não acredita que pode dar certo. Sim, Não, isso aqui é muito simples porque, aí. é, Hum, porque vai te dar uma amplitude de consciência. Vai passar a ver a reclamação de uma forma mais consciente. Porque a gente reclama de. Já está tão automático que se a gente disser, não, tu reclama muito, a pessoa vai dizer, eu não. Já disse que eu não reclamava muito. a gente acostuma a reclamar e depois nem percebe que está reclamando. E geralmente quem diz que tu reclama muito, não é tu que se percebe, é alguém que fala para Isso, ti que está reclamando muito. porque a gente não percebe. É um elástico que está fora do teu pulso, Perfeito. é o outro. Hum. Muito bem. Eu achei bem interessante isso. Mais algum comentário, Sandra? Não, tá ótimo. Esse assunto, assim, é bem objetivo, mas ele é bem profundo. É, Esses dois realmente. temas anteriores aí. Muito interessante. Muito interessante, realmente. Um estudo realmente interessante a gente pensar e colocar em prática, né? Tá, então, nós vamos parar por aqui. Na próxima reunião a gente continua um novo tema, liberdade de Certo. consciência, e a partir daí a gente, né, continua com as nossas reflexões sobre este livro espetacular. Maravilhoso esse livro. Muito bem, mas ainda tem gente dizendo que é coisa do demônio, mas deixa para lá, isso é outra história. Este livro é coisa do demônio. Muito Quem bem. diz não lê o livro? Pois é, Porque podia sim, podia até ser coisa do demônio, mas com argumento. Dizer, isso é coisa do demônio por causa disso. Eu até queria parar para ouvir. Que até o Espiritismo diz que tudo que se tiver que contestar, conteste. sim, Que não é para você aceitar de qualquer jeito. isso. Mas todo mundo que fala mal, todo Devia, mundo que fala mal do Espiritismo, todo mundo que fala mal, na verdade, todo mundo que fala mal de qualquer coisa não conhece essa coisa a ponto de falar. estão dando atestado de ignorância. Mas Fala é mal. porque é mais fácil falar do outro do que É mais falar de fácil mim. falar mal, é mais fácil falar mal do que procurar saber o que existe de verdade por trás daquilo que a gente está falando mal, que a gente está criticando. Pois é, isso não é só na religião, isso é na Né? Em vida qualquer mesmo. lugar. Qualquer lugar. Todo, Perfeitamente. todos os, todos os, não me vem a palavra agora, mas todas as partes da vida, todos os âmbitos da vida. Hum, É assim mesmo. é isso mesmo. Muito bem. Então nós vamos encerrar aqui Certo. e fazer a prece de encerramento. Faz para nós, Sandra, a prece. Faço sim, vamos lá.
Então, Fechar vamos lá. nossos olhos, imaginar a figura do nosso Mestre Jesus e agradecer esse agradecimento semanal que a gente faz pela oportunidade, pela misericórdia que Ele tem de nos dar a oportunidade de aprender sobre amar ao próximo, aprender que o próximo, nós somos todos iguais, e que ninguém tem direito de subjugar o outro, de achar superior ao outro, a ponto de subjugar, entender que a gente deve utilizar o pensamento como uma forma de criar coisas boas para nós e para o nosso próximo, aprender a usar essa ferramenta, que também é obra divina, é uma permissão de Deus para que a gente concretize os nossos sonhos, concretize os nossos anseios, nos ajude a melhorar, nos ajude a evoluir. Sendo assim, com esse estado de harmonia, e essa harmonia, essa paz desse estudo se estenda por toda a semana até a nossa volta. Que seja. Boa Bom, noite, querido. boa noite, Na amigo. semana que vem estarei fazendo nossa aula diretamente do Rio de Janeiro, que eu vou entrar de férias, vou viajar, Opa, mas como esse Zoom está aqui nesse celular e essa boas férias. tecnologia nos permite, Permite. semana Tão que vem estarei longe, tão longe e fora tão de perto São ao mesmo Luís. tempo. Mas a gente não deixa de estudar, não. Beleza, beleza. Um Beleza. beijo, ótima semana para Boa ti. viagem e boas férias. Tchau, Obrigada. Eu querida. vou terça-feira, Boa noite próxima terça. Ou e próxima, de até. segunda para terça. Segunda para terça. Ok. Boa Isso. noite. Dá lembrança Boa para o noite, nosso pessoal querido. daí de casa. Até mais. Até mais, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.